E aí, pessoal, tudo bem? Então, faz mais de 30 dias que eu excluí as minhas redes sociais e, como prometido, eu estou aqui para compartilhar com vocês como tem sido essa minha experiência. E de antemão, eu preciso dizer que, pela primeira vez, eu pude observar que eu entrei em um caminho de mudanças significativas na minha vida por conta desse meu rompimento com as distrações que são as redes sociais. Então, assim, eu poderia vir aqui dizer que me tornei mais produtiva, meu dia rende mais, tenho mais foco, mais atenção, mais concentração, consigo ler melhor e várias coisas. Assim como eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre esses benefícios que são ótimos, mas que eu percebi que a coisa vai muito além. A coisa é muito mais profunda do que isso. Então eu também preciso te avisar que esse é um vídeo onde eu pretendo que você saia daqui reflexivo sobre a sua própria jornada, tá? Eu vou compartilhar como tem sido a minha. Obviamente eu não cheguei a conclusões, porque quando se trata sobre mudança de vida, é uma vida inteira de trabalho, tá? Então, inclusive, se assuste com pessoas que te dão a fórmula pronta para que você mude de vida. Porque não é tão simples assim. É um trabalho de uma vida inteira, tá? Mas eu acho que eu posso te ajudar a refletir e entrar dentro desse processo. Mas vamos lá. Como eu disse, eu poderia falar aqui sobre essas mudanças que são mais características com relação à produtividade, blá blá blá. Só que eu preciso que você entenda que se você tem um vício em redes sociais, provavelmente você usa isso como fuga da sua própria realidade, uma fuga da sua própria vida, uma fuga de quem você é. E quando você faz um detox de dopamina, um detox de redes sociais, você pode esperar benefícios como produtividade, criatividade e todas essas coisas. Mas o que você vai encontrar, na verdade, é apenas uma vida normal acontecendo. O que você vai encontrar é, com mais clareza, inclusive, os seus problemas. Uma sensibilidade maior, porque como você não está entregue a distrações, os seus desafios, sabe? Os seus defeitos, aquela coisa que te incomoda, os seus sonhos que estão parados. É isso que você vai encontrar quando você faz esse rompimento com distrações. Então você entra numa expectativa de produtividade, de fazer e acontecer, de criar novas habilidades, bons hábitos e de repente se depara só com a sua vida acontecendo. E foi justamente o que eu percebi nesse meu processo de 30 dias agora. Esse meu movimento de sair das redes sociais, ele já começou há um tempo. Eu já fiquei 5 dias, já fiquei 7 dias. E nesse início eu percebi mais essas mudanças, que eu conseguia ler melhor os meus livros, sabe? Eu conseguia ter mais atenção, eu conseguia fazer o meu dia render mais. Então, por isso que era sobre isso que eu estava falando nos meus outros vídeos. Inclusive, como eu disse, acho benefícios maravilhosos, não tenho nada contra eles. Continuarei falando, inclusive. Mas, dessa vez, eu percebi que eu estava muito atenta, porque eu queria fazer, inclusive, esse vídeo aqui, conversando com vocês sobre esse meu processo. Então, eu esperava coisas mais grandiosas acontecerem, até porque eu fiquei 5 dias, agora eu estou 30 dias, pô, algo além vai acontecer aqui. E, na verdade, eu passei 30 dias e percebi que não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada além da minha vida. E por que eu disse que esse é um vídeo reflexivo? Porque dependendo de como está a sua vida, quando você larga as suas redes sociais, isso vai ser muito assustador para você. De duas uma, ou você vai buscar outros tipos de distrações, largou as redes sociais, mas vai se enfiar em outras coisas, buscar informações em outros lugares e, enfim, continuar enchendo a sua mente para fugir dos seus problemas e da sua rotina, da sua vida real que você não gosta, que você não está satisfeito. Ou você vai entrar em colapso e achar que não vale a pena sair das distrações, porque é dolorido, porque te faz enxergar coisas que você não está querendo enxergar. Então, Hugo de São Vitor diz assim:
a virtude prepara a alma para a verdade. E eu fiquei muito reflexiva sobre essa frase nos últimos dias. Por quê? Se você não está preparado, se a sua alma não está preparada para receber a verdade sobre a sua vida, sobre os seus defeitos, sobre os seus conflitos, sobre os problemas da sua família, sobre os seus problemas financeiros no seu casamento, enfim, se a sua alma não está preparada para isso, você vai sentir um impacto significativamente. Às vezes, a tal ponto de achar que existe um problema em largar as distrações. Porque isso vai te fazer tão mal, isso vai te deixar tão ansioso, tão nervoso, tão triste com as situações que você tá vendo, tão desanimado, que você vai achar que o problema está nisso daí. O problema está que você saiu das distrações e aí agora começou a se sentir mal, começou a sentir os efeitos colaterais do vício, porque isso é como qualquer outro vício, você sente os efeitos de abstinência, porque você não tem as virtudes necessárias para suportar a verdade ou as verdades em determinadas áreas da sua vida, a verdade sobre a sua vida. E, como eu disse para vocês, pela primeira vez eu entrei dentro desse processo enxergando que eu precisava desenvolver algumas virtudes para lidar com aquilo ali. Ter o conhecimento disso já te coloca um passo à frente. Porque quando você se sentir mal, quando você sentir isso, sentir aquilo, efeitos colaterais de estar se livrando das distrações e ter que lidar com problemas que você estava jogando para debaixo do tapete há tantos anos, quando você sentir isso, você vai saber que é normal. Simplesmente você não tem as virtudes que são necessárias para lidar com essas verdades sobre a sua vida. Só que virtudes a gente precisa desenvolver para ser capaz de lidar com tudo isso. E eu vou ler aqui, eu coloquei aqui para eu não esquecer, algumas virtudes, por exemplo, que eu acho que são características e necessárias para você lidar com esse processo de desvínculo e rompimento com as distrações que estão te enfiando em um cenário. Deixa eu falar algo antes de falar sobre essas virtudes que eu acho que são importantes. É como se você tivesse dentro de uma sala escura. Você, no início, quando a luz se apaga, a gente tem uma percepção, tá? Eu acredito que de modo geral eu posso estar errada, de que estar na luz é algo bem bom, tá? Quando você precisa procurar alguma coisa, se tu tiver num breu, numa escuridão, é algo meio desesperador, você fica meio sem jeito, você não sabe onde estão as coisas e você se machuca, bate nas coisas, enfim. Então, a luz é algo positivo. Porém, se você passa um determinado tempo no escuro, você começa a enxergar. Você não fica completamente no breu. Você se adapta, a sua retina ali, seu olhinho, eu esqueci o nome dessa bolinha que tem aqui, vai se adaptando para que você consiga enxergar. Não tão bem quanto um felino, por exemplo, mas você consegue. Inclusive, eu acho que as distrações te colocam num cenário exatamente como esse. Estar na luz é melhor. Mas estar na luz, ou seja, longe das distrações, é enxergar tudo com muita clareza. Não apenas as coisas positivas. É enxergar tudo, gente. É ver, é conseguir tocar. E isso é meio assustador, porque você vê onde tá a sujeira, você vê onde tá rasgado, você vê o que precisa consertar. Agora, quando você tá na escuridão, no início é meio desconfortável, mas depois você começa a enxergar algumas coisas, mas não enxerga os detalhes. E eu acho que é isso que a distração faz com a gente. É isso que as redes sociais estão fazendo com a nossa cabeça. Você tá num lugar escuro, mas você já se adaptou, você enxerga uma coisa ou outra, mas você não enxerga detalhes. E como você não enxerga, você não precisa lidar com eles. Então, quando você joga uma luz no meio de tudo isso, você precisa de certas virtudes para lidar. Porque você vai se deparar com a sua vida real e seus problemas e tudo mais, e você precisa lidar com isso. Ou você vai recorrer a outros tipos de fuga, como eu falei. Mas vamos lá. Eu acho que algumas virtudes que você precisa desenvolver. Paciência.
A saída do ciclo da dopamina das redes sociais pode causar inquietação. Se não temos paciência, podemos interpretar essa agitação inicial como algo negativo, sem perceber que é um sintoma do processo de adaptação. Primeiro ponto, se você não for uma pessoa paciente, você vai achar que o problema é você ter saído das redes sociais e não que isso é um processo de adaptação com tudo que está acontecendo ali com você. Então, tu precisa desenvolver um certo nível de paciência para lidar com essas verdades. Segundo, que eu acho extremamente importante, que eu percebo que foi um dos meus maiores desafios, tá? Temperança. Ou seja, o controle dos impulsos é essencial, pois sem essa virtude podemos rapidamente voltar aos velhos hábitos ou substituir as distrações por outras, como consumir informações excessivas de outras fontes. Não é das redes sociais, mas você vai buscar em outros lugares. Para quê? Encher a sua cabeça e continuar no seu processo de fuga. Terceiro, humildade. Afastar-se das redes pode ser desconfortável, porque confronta o seu ego. Sem humildade, podemos rejeitar a ideia de que nossa dependência digital estava nos enfraquecendo. Quarto, coragem. Muitas pessoas experimentam um vazio ou um desconforto emocional ao reduzir as distrações. Sem coragem, podemos recuar diante de um encontro com a nossa própria realidade. Veja bem, isso acontece mesmo, gente. Isso acontece mesmo. Quinto, disciplina. Criar uma rotina estruturada sem a interferência digital exige disciplina. Caso contrário, o tempo livre pode se tornar um espaço de procrastinação e não de crescimento. Sexto e último, sabedoria. Sem sabedoria, não podemos interpretar o desconforto inicial como um problema. Sem sabedoria, não podemos... meu Deus, hein? Sexto, sabedoria. Sem sabedoria, podemos interpretar o desconforto inicial como um problema e não como uma etapa necessária para alcançar maior clareza e profundidade na vida. Óbvio que devem existir outras virtudes necessárias dentro desse processo, mas essas são algumas das que eu consigo enxergar dentro do meu processo, tá? E você pode me dizer assim, ok, Stephanie, eu preciso de virtudes para que a minha alma esteja pronta. Pera que estão me ligando. Acho que foi. Eu preciso de virtudes para que a minha alma esteja pronta para enfrentar verdades que eu vou ter encontro quando eu largar as distrações e perceber como que é a minha realidade, como que é a minha vida, quais são os meus problemas, os meus desafios e eu não ter para onde correr, para onde me distrair e eu ter que lidar com isso. Mas como que eu desenvolvo essas virtudes, no final das contas? E eu também anotei aqui, para não esquecer, algumas coisas. Primeiro, reduzir excessos, como consumo exagerado de informação, distrações, vícios emocionais. Aprender a suportar o silêncio e o tédio sem buscar estímulos constantes. Criar hábitos que nos fortaleçam espiritualmente e mentalmente, como leitura, reflexão, oração, caso você seja alguém que acredita nesse sentido espiritual da coisa, né? E eu acho que essas são algumas formas que você consegue desenvolver essas virtudes. Você não vai chegar dentro de tomar a decisão de largar as suas redes sociais e enfrentar esse desafio com todas as virtudes já prontas. Mas é importante que você tenha consciência de que certas coisas irão acontecer e que você precisará ter disciplina para desenvolver essas virtudes como paciência, como, já esqueci o nome daquela, a temperança, a humildade, a coragem. Você precisa de disciplina para desenvolver isso. Você precisa olhar para essa situação quando algo te confrontar o seu ego com relação à sua humildade, confrontar os seus impulsos com relação à sua temperança. Você precisa ter a consciência de que se isso está doendo em você, se isso é um problema para você, é sinal de que tu precisa desenvolver essa área. E como que você vai desenvolver? Se mantendo ali, com disciplina, se expondo a essas situações.
num ambiente controlado. Afinal, você sabe, tem uma coisa que eu acredito, gente, é que a vida ela é difícil, tá? E aí você precisa escolher. Ou você escolhe uma vida fácil, se poupar de sofrimentos, e a vida se encarregará de colocar sofrimentos no seu caminho. Ou você escolhe, em um ambiente controlado, começar a se expor a situações desconfortáveis para que você se torne uma pessoa com mais força, uma pessoa amadurecida, uma pessoa evoluída, para quando a vida trouxer problemas sobre você, tu esteja mais pronto para lidar com tudo isso. Ou você fica como um coitadinho correndo de tudo o tempo inteiro, mas a vida ela não poupa ninguém. E em algum momento algo vai acontecer com você no caminho e você não vai saber lidar porque você se escondeu o tempo inteiro. Ou você começa a se expor propositalmente a dificuldades para se desenvolver. Para desenvolver virtudes como essa dentro da sua vida. Vocês entendem que vai além da produtividade, da criatividade, da habilidade de ler melhor, porque você vai ter mais foco, vai ter mais concentração. São todos esses benefícios que sair das redes sociais te trarão. Mas vai além disso. Por isso que eu disse que pela primeira vez eu percebi que eu entrei em um caminho. Eu comecei a caminhar algo que vai trazer mudanças substanciais para minha vida. Pela primeira vez eu percebi isso, sabe? E eu espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Que você possa refletir sobre a sua vida, tome a atitude de se desvencilhar dessas distrações. A sua vida tá passando e você tá enfurnado dentro das redes sociais, sabendo da vida da Virgínia, sabendo da vida de... sei lá, já nem lembro mais. A minha mente é assim, eu esqueço fácil das coisas, tá? Então, como eu tô 30 dias sem redes sociais, tem mais, gente. É que eu acho que fiz 30 dias dia 18, mas o negócio tava assim, tão fluido pra mim, que hoje já é dia 26 que eu estou gravando esse vídeo, e eu me lembrei ontem que já tinham feito 30 dias. Então, assim, tá uma coisa tão gostosa, apesar de desafiadora, mas como eu já entendi que são esses desafios que desenvolverão as minhas virtudes, então eu estou gostando desse processo, sabe? Que eu nem percebi. Mas enfim, que você possa refletir sobre a sua vida, porque é uma só, ela tá passando. Uma das coisas mais importantes, eu, Stephanie, acredito que é a coisa mais importante é que você se desenvolva como pessoa nessa terra. Então você chegou de um jeito que você saia daqui da maneira mais desenvolvida que você puder. Não é sobre dinheiro, não é sobre coisas materiais. Inclusive eu vou gravar um vídeo bem legal sobre isso, essa questão de coisas materiais, um processo meu também que eu tô passando com relação a dinheiro. Não é sobre essas coisas, é sobre o seu desenvolvimento como pessoa. Então reflita sobre isso. A sua vida tá passando e essas redes sociais estão te afastando de Deus, te afastando de você, te afastando das pessoas ao seu redor e impedindo, bloqueando o seu crescimento, o seu amadurecimento como pessoa, tá? O sofrimento, ele é necessário. Ninguém se desenvolve, ninguém cresce sem que passe pelo fogo. Inclusive, não é São Tomás de Aquino, não. Hugo de São Vítor fala aqui nesse livro que eu tô lendo dele sobre essa questão da cera. Eu vou ler pra vocês, é aqui no finalzinho, ó. Assim como a cera não recebe forma alguma a menos que tenha sido amolecida, do mesmo modo o homem não pode ser moldado para a virtude pela ação da mão alheia se não for desprovido por meio da humildade, de toda a rigidez da soberba e da teimosia. Então, assim, a gente não se desenvolve se não passar pelo fogo, se não amolecer, se não tiver que se desvencilhar de teimosia, de falta de humildade e tudo mais, tá bom? Ó, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de seguir, se inscrever no caso, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, o seu comentário, eu gosto muito de ouvir vocês. Também vou deixar aqui embaixo para você se inscrever para receber a minha carta semanal todo domingo, que ficaram 2 domingos sem que eu enviasse porque eu estava de férias. Mas você possa receber com dicas de produtividade, hábitos e reflexões como essa sobre a minha vida e
Você recebe todo domingo para já começar a sua semana de maneira mais alegre, contente, motivada, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até a próxima.